queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Os estudiosos da psicologia profunda estabelecem que cada personalidade humana possui aquilo que eles chamam de epicentro, ou epicentro da vida mental. Segundo esse conceito, cada um de nós se caracteriza por uma personalidade em que predomina-se um tipo de comportamento, um tipo de conjunto de padrões comportamentais, de sentimentos, de pensamentos, que invariavelmente estão esses padrões voltados para uma área de comportamento, uma área de ação, determinado setor do pensamento cultural, no qual o indivíduo pode, de alguma forma, expressar os seus ideais, realizar-se como ser humano e, ao mesmo tempo, ser caracterizado como pessoa que, de alguma forma, se dedica a determinada tarefa ou a determinada atividade em vários setores do pensamento humano. Assim, vamos encontrar nessa ordem de raciocínios a ideia de que cada um de nós possui um epicentro psicológico, isto é, uma definição específica da nossa personalidade na ação do meio ambiente. É assim que esses mesmos estudiosos tentam definir cada um de nós a partir do seu epicentro psicológico, o seu epicentro da vida mental. Se nós examinarmos e definirmos a vida de cada um a partir desse conceito, teremos uma clareza muito grande do que, ou de onde, ou como o indivíduo se notabiliza, se expressa na sociedade em geral e no seu contexto individual em particular. Se nós procurarmos definir a vida dos grandes avatares da humanidade, aqueles que se notabilizaram pelo valor cultural, pelo valor filosófico, pelo valor moral, também dentro dessa ordem de pensamentos, teremos facilidade em identificá-los, em configurá-los de acordo com esse mesmo conceito de epicentro. Por exemplo, se nós procurarmos definir a vida de Buda, a vida de Maomé, a vida de Gandhi, a vida de Sócrates, o filósofo grego, teremos uma facilidade de definir cada uma dessas personagens na área em que eles se tornaram famosos, em que eles se destacaram na sociedade do seu tempo. Por exemplo, se nós definirmos a vida de Sócrates, teremos facilidade em conceituar que a sua vida foi uma ação educacional para gerações novas da Grécia, na área da espiritualidade, do esclarecimento cultural, do esclarecimento religioso. Se nós definirmos a vida de Gandhi, veremos que a sua área foi a pacificação e a não violência. Se nós procurarmos definir a vida de Madre Teresa de Calcutá, teremos a facilidade de conceituá-la dentro da assistência aos pobres, aos desfavorecidos da Índia, particularmente de Calcutá. Se nós procurarmos definir a vida dos grandes pensadores como Einstein, como Bohr, como Planck, encontraremos na ciência, na aptidão cultural, na aptidão científica e no enigma do cosmos, na interpretação do universo, a área compatível dos seus comportamentos culturais, dos seus comportamentos científicos, a aptidão que lhes caracterizava e lhes adornava o caráter, lhes ornava a personalidade. Então, cada uma dessas personalidades, cada um desses padrões comportamentais, está naturalmente associado àquilo que predomina no mundo íntimo dessas pessoas, desses indivíduos, naturalmente que expressam
expressando o seu nível de consciência, o seu nível de comportamento e, ao mesmo tempo, abrilhantando a humanidade e definindo as suas condutas correspondentes. Assim, veremos que se determinadas pessoas se configuraram, se destacaram na área da religião, outras se notabilizaram na área da solidariedade humana. Outras se destacaram na área da ciência e da cultura, enquanto outras se notabilizaram na área do pensamento cultural em geral. No entanto, dizem esses estudiosos que a respeito de Jesus há uma grande dificuldade. Porque teremos muita dificuldade de conceituar, de definir Jesus dentro desse padrão. Quem era Jesus? Quem era esse homem espetacular, cuja vida é assinalada de grandes interrogações? Se nós tentarmos definir Jesus dentro dessa lógica, teremos uma dificuldade imensa, porque Jesus parece não se enquadrar em nenhuma delas e, ao mesmo tempo, abranger todas elas. Jesus tem uma personalidade tão especial que parece transcender a análise convencional da psicologia profunda. Quem é Jesus? O homem que era o educador das massas, mas também era o místico que de alguma forma estimulava a interiorização. Quem era Jesus? O terapeuta das almas humanas que atendia as pessoas em conflito, em angústia e partilhava com seus sofrimentos, orientando-a? Ou era o médico que curava as enfermidades orgânicas? Quem era Jesus? Era o educador, mas era também o homem que gostava de crianças e que as atendia. Era o paranormal através de cuja personalidade os fenômenos mais espetaculares da metaciência, da parapsicologia mais avançada pôde examinar? Ou era o filho de Nazaré, que atendia as criaturas humanas e que entrava no sabá, no sinédrio, para interpretar a lei mosaica, para estudar os grandes ditos dos profetas antigos, particularmente Isaías, através de cujas lições ele ficaria famoso na interpretação da letra do Torá? Quem é Jesus? Teremos muita dificuldade de conceituar, de definir, de configurar Jesus dentro de uma análise e de um padrão convencional. Jesus parece transcender ao objeto de estudo da psicologia profunda, porque ele parece ser não apenas a síntese de tudo isso, mas também albergar e ao mesmo tempo transcender todas essas colocações. Ele próprio, do ponto de vista histórico, parece uma personalidade envolvida por muitas interrogações e por muito silêncio. Ernest Renan chegou a dizer que ele foi tão grande que dividiu a história e que ninguém se equipare a ele na obra A Vida de Jesus. Esse grande imortal da Academia Francesa de Letras, que era também professor de Sorbonne, vai exclamar de todas as personalidades históricas, ninguém que se iguale a Jesus. Porque ele foi tão grandioso que a história não conseguiu contê-lo, já que ele está acima da história, uma vez que o seu nascimento assinala um novo momento histórico, antes e depois dele. Jesus diz também Anak, o famoso pensador protestante, é tão grande que é o livro mais belo que alguém já escreveu. É o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas parece ser o poema mais brilhante e mais belo, porque toda a sua saga e a sua mensagem é a respeito da humanidade que sofre em todos os tempos. Porque os 4 evangelhos parecem ser 4 mensagens diferentes, cada uma delas, para uma comunidade específica. Se o Evangelho de Mateus, que escreveu um livro para o povo hebreu,
o povo hebreu, que era o povo que esperava a chegada do Messias, que aguardava o Messias que era anunciado pelo povo de Israel. O hebreu que aguardava o grande Messias esperado pelo Torá. E o Evangelho de Mateus é todo um poema a respeito do Messias que deveria chegar, defendendo a ideia que Jesus é o Messias. Se o Evangelho de Marcos é o Evangelho para o povo romano, já que Marcos, sobrinho de Pedro, filho espiritual de Pedro, escreve o Evangelho a serviço de Pedro, portanto o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, já que Simão Pedro era analfabeto, portanto escreve o Evangelho para o Império Romano, para o povo de Roma, de alguma forma, para que Roma pudesse ter informação, ter conhecimento das narrativas, das colocações do Evangelho, das informações a respeito do Messias, e por isso o povo romano estava interessado nos milagres, interessado nos fenômenos miraculosos, razão porque o Evangelho de Marcos é para o povo romano que era acostumado ao panteão mágico dos deuses, aos grandes deuses do Olimpo. Daí porque o Evangelho de Marcos é todo escrito enfatizando os milagres, os fenômenos, porque isso interessava ao Império Romano, de maneira geral. Mas o Evangelho de João, que é o quarto, é o Evangelho místico, um Evangelho cheio de símbolos, um Evangelho que já começa dizendo que o princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Todo o Evangelho de João é um Evangelho feito de símbolos, feito de colocações muito difíceis, colocações simbólicas muito complicadas. Daí porque o Evangelho é esotérico, entre aspas, a linguagem para os iniciados. É, portanto, um Evangelho muito difícil. Mas o Evangelho de Lucas, que foi o terceiro na ordem cronológica, é para a humanidade inteira. Diz Anak, é um Evangelho feito de símbolos muito difíceis. E mais ao mesmo tempo, de uma perspicácia, de uma investigação de Lucas, que é um médico grego, e que fez o Evangelho para a humanidade que sofre de todos os tempos. Daí porque não apenas era o Evangelho para as pessoas que estavam atentas aos elementos que passaram despercebidos aos outros evangelistas, porque Lucas parece ter uma perspicácia de anotar, de enfatizar aquilo que os outros evangelistas não perceberam, mas também é o Evangelho feito da consolação, da esperança em relação à humanidade do futuro. É tão curioso que, tirando os evangelistas, Jesus parece ser uma personagem pouco comentada historicamente. Se nós examinarmos as personalidades históricas que passaram pelo seu tempo, veremos que Jesus parece ser a personagem quase que ignorada historicamente, quase que não comentada pelos historiadores do seu tempo. Se nós observarmos Cleópatra, a rainha do Egito, Tibério César, o imperador que estava no poder na época que ele morreu, ou Otaviano, também chamado de Augusto, que era o imperador que estava no poder na época em que ele nasceu, perceberemos que essas personagens históricas são muito mais comentadas, muito mais retratadas pelos historiadores do que a presença dele. Jesus parece possuir um grande silêncio, um silêncio comprometedor, quase não comentado pelas criaturas do seu tempo, pelos contemporâneos da sua época. As obras a respeito dele serão escritas muito tempo depois, porque hoje é a personalidade mais fascinante da história. Segundo os historiadores, a personalidade mais fascinante, porque sobre ele devem ter mais ou menos 500 mil obras a seu respeito.
é a personalidade mais comentada da história da filosofia. O que é paradoxal, porquanto a maioria das personalidades, se não quase todas, são comentadas pela clareza biográfica da sua vida. A data de nascimento, a data da morte, os fastos, os fatos, as épocas, a precisão das datas. É assim que as personalidades ao longo dos tempos são retratadas. Jesus, no entanto, tem muito mais perguntas do que respostas. Tem muito mais interrogações. Possui uma série de requisitos, de interrogações que passam naturalmente chamando a atenção das criaturas humanas. Até hoje, os historiadores se perguntam quando foi que ele nasceu, em que data foi, porque alguns dizem que a data foi anotada errada e que ele nasceu 3 anos antes da era cristã, isto é, 3 anos antes do ano zero, segundo a história convencional. Outros dizem que ele deve ter nascido 4 anos depois do ano zero. Se pergunta a respeito do mês em que ele nasceu. Algumas personagens estabelecem, historicamente, que ele nasceu de 24 para 25 de dezembro. Mas os historiadores mais rigorosos defendem a ideia de que ele deve ter nascido no final de março, no começo de abril. Alguns chegam a anotar a data 2 de abril, porque o solstício de inverno naturalmente possuía, na época, um calendário diferente do calendário atual. Uma vez que o calendário atual foi adaptado depois da Roma Antiga, já que na época, no povo hebreu, era o calendário lunar. O calendário gregoriano de um lado, o calendário juliano de outro, e mais tarde teremos os meses como temos hoje. Já que, por exemplo, o mês de julho viria depois, em homenagem a Júlio César, o de agosto, em homenagem ao Otaviano, chamado o Augusto, e assim por diante. Então teremos uma espécie de contagem diferente da contagem convencional. Daí porque ele deve ter nascido no final de março, no começo de abril, segundo alguns. Mas não é importante a data específica. Será que é importante? O importante é que ele nasceu, que esteve entre as criaturas, que conviveu com elas, que esteve em contato com as pessoas e que, de alguma forma, beneficiou-se das ensanchas que teve a oportunidade para transmitir as lições mais notáveis da humanidade. Se nós examinarmos, existem poucas referências a respeito dele. Flávio Josefo, o historiador do povo hebreu, fala na sua obra Antiguidades Judaicas que quando Tiago foi decapitado, e ele diz: Tiago, discípulo de um homem chamado Jesus, o Cristo, nada mais. Essa talvez seja a primeira referência histórica sobre Jesus. Mais tarde, Plínio, o historiador chamado o Jovem, em uma carta a Trajano, o imperador, vai dizer que os cristãos primitivos eram perseguidos, mas que se encontravam nas catacumbas, nos cemitérios, para orar e para cultuar um culto diferente. Nada mais. Mais tarde, teremos também outra referência histórica, quando Tácito vai falar nos seus anais históricos que na época de Nero houve uma grande perseguição dos cristãos. E ele diz: os cristãos perseguiram, isso é, seguiam um homem chamado Jesus, o Cristo, que morreu crucificado. Nada mais. As referências históricas são insuficientes, são quase impossíveis de catalogar. São muito poucas, escassas. E em uma carta a Tibério César, o imperador Públio Lentulus vai falar a respeito de Jesus, porque Tibério César tinha curiosidade a respeito daquele homem. E ele, então, vai a Jerusalém, encontra Jesus, trava um contato com ele, e mais tarde escreve uma carta a Tibério, dizendo mais ou menos assim:
que Jesus era uma personalidade que chamava a atenção, cuja pessoa irradiava um misto de medo e ao mesmo tempo de admiração, que o seu olhar era suave como uma brisa de primavera, mas era forte como um relâmpago do céu, que era doce como um favo de mel, e ao mesmo tempo era austero como uma espada nua. Essas colocações de Públio Lentulus vai culminar no momento em que ele fala que a beleza de Jesus era especial, que ele tinha um olhar triste de compaixão pela humanidade, porque não era uma pessoa triste, e cuja apresentação, a personalidade, era magra. A tradição sempre falou que ele foi magro. Embora magro, deveria ser forte, porque para aguentar a cruz, que deveria pesar 70 a 75 quilos, segundo a tradição romana, e aqueles que eram punidos, julgados com a pena de morte romana, que era a crucificação, que era a pior pena de morte na época, deveriam carregar a própria cruz, como aconteceu a ele. E naturalmente deveria ser forte. A tradição diz que ele deveria ter a altura de 1,72 m de altura, que era um aspecto especial, porque tinha cabelos bipartidos, caídos aos ombros, a Nazarena, daí porque era Jesus o Nazareno, e aí a gente já tem uma outra contradição, porque dizem que ele nasceu em Belém de Judá, mas chamava ele de Nazareno, Jesus de Nazaré. Ou ele nasceu em Belém, ou nasceu em Nazaré. A história diz que ele deve ter nascido em Belém de Judá, mas que preservou a tradição dos nazarenos. Daí os cabelos bipartidos, a barba não feita, cujos cabelos se misturavam às próprias barbas. O tom do cabelo, segundo a tradição, deveria ser em tom de cobre, segundo Ernest Renan e Daniel Rhodes. Ou segundo outros, latão sujo, ou ouro velho, ou mel. O que é que vale dizer? Que era um tom clareado. Mas o que chama a atenção também era o seu olhar, que, segundo Públio Lentulus, era um olhar que irradiava uma ternura muito grande. A tradição histórica estabelece que Jesus deveria ter uma tradição dos nazarenos, aliás, até hoje preservada em alguns países. O homem não fazer a barba, não cortar os cabelos, que segundo a tradição dos israelitas, e na Índia, entre os Sikhs, é uma tradição que conserva não apenas a masculinidade do homem, para a cultura deles, mas também preserva a tradição do povo que se dedica a Deus. Então é, naturalmente, uma tradição cultural. As obras sobre Jesus se multiplicam. Aqui no Brasil, tivemos uma obra chamada Jesus, o maior dos anarquistas. Jesus Superstar, a ópera rock do movimento hippie, da contracultura da década de 60. O filme italiano A Última Tentação de Cristo, de Bertolucci. E assim por diante. Cada pessoa escreve, pinta, filma de acordo com a sua mentalidade, porque nem sempre ele foi compreendido. São várias obras, nem todas a favor, nem todas identificando-se com a sua proposta. Algumas delas contra a sua mensagem, é natural, porque Jesus é assim. Ninguém que passasse por ele sem ser contaminado pela sua presença. Ninguém fica indiferente a Jesus. Ou se reage a ele, ou se adere à sua mensagem especial. Jesus é assim. E a sua obra chama a atenção por conta dessa grandeza. A psicanálise, entre os maiores estudiosos do século XX, vai estabelecer que Jesus foi um grande castrador da humanidade. Porque, segundo eles, a sua proposta de pessimismo, de negação do mundo, deveria impossibilitar a criatura de se realizar como ser humano, de ser feliz na sua realidade física, biológica, anatômica e psicológica. E cada um, naturalmente, que
procura estabelecer o seu enfoque a respeito de Jesus. A religião tradicional estabeleceu que Jesus era Deus, a criatura, o Criador e uma ponte intermediária do Espírito Santo, o mistério da Santíssima Trindade. Jesus, portanto, era Deus, e é assim que permaneceu na Idade Média ao longo dos tempos. Embora ele nunca se disse Deus, ele nunca disse que foi Deus. Em nenhum momento do Evangelho nós vemos ele dizendo que era Deus. Muitas vezes as pessoas se acercavam a ele e perguntavam alguma coisa: bom mestre, a ninguém chama ele de bom, porque bom só o Pai que está nos céus. Se ele é o Pai, então é ele que era bom. Em vários momentos ele diz: isso não depende de mim, mas sim do Pai que me enviou. Eu venho em nome de meu Pai. Só em um momento que ele vai dizer: eu e o Pai somos uno, que a tradição latina e mais tarde para o português traduziu: eu e o Pai somos um, numeral. Mas mesmo nessa colocação é um sinônimo, metafórico. O presidente de um país, quando viaja para outro país, ele está unificado, identificado com o seu país. Mas ele não é a própria nação. Ele está representando. Jesus estava unificado a Deus, estava identificado a Deus, mas não era Deus, mas era o excelente Filho de Deus, o ser extraordinário que veio para transmitir às criaturas humanas e dizer: ninguém vai ao Pai senão através de mim. Mas eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Quem são as ovelhas que não são desse rebanho? Os budistas, os hinduístas, os muçulmanos, aqueles que não são cristãos, mas são ovelhas dele. Porque ninguém vai ao Pai senão através de mim. Quando Cristo diz: se ninguém vai ao Pai senão por ele, não era pela pessoa dele, mas sim por aquilo que ele representava, pelos conceitos que ele transmitia. Mas, apesar de que em 1946 houve no condado de Qumran beduínos que acharam manuscritos antigos, que segundo a tradição deve ter pertencido a uma seita na época dele. A seita é os essênios. E essa seita, que era uma seita muito avançada do ponto de vista espiritual para a época, era uma seita vegetariana, celibatária, reencarnacionista, que pregava paz, que pregava solidariedade humana. Era uma seita que pregava a fraternidade, que acreditava em Deus. E nesses escritos pertencentes aos essênios, há uma referência que fala a respeito de um jovem chamado Yahshua, ou Issa, Jesus. E essa, chamada manuscrito de Qumran, vai ser considerada a maior prova histórica de Jesus atual. Mas a grande prova histórica são os evangelhos. Porque são 4 biógrafos, cada um dos quais escreveram a respeito de um homem, mas cada um com seu enfoque particular, com a sua visão muito pessoal. Mateus, no capítulo 5, fala que Jesus subiu a montanha para falar o sermão das bem-aventuranças. Lucas fala que Jesus desceu a montanha. Cada um falando da sua visão. Não é importante se ele subiu ou se ele desceu. O importante é que se fossem 4 evangelhos iguais, seria 4 pessoas copiando uma outra. Mas são 4 evangelhos, cada um com enfoque emocional, pessoal, a respeito do mesmo homem, o que dá um caráter de verdade. Do ponto de vista histórico, isso é um caráter de autenticidade, dá um caráter de verdade histórica. Então, é uma colocação especial. No Evangelho de Marcos, está lá que Pedro negou Jesus 3 vezes. Como é que Marcos sabia? Somente Pedro estava no momento da negação. Portanto, é uma confissão. Somente uma pessoa autêntica vai confessar o seu próprio delito, vai narrar o seu próprio defeito. Os biógrafos convencionais, normalmente, não falam ou não colocam os seus erros na biografia. Peguemos as biografias que estão aí.
As biografias que estão aí, nós vimos os biógrafos enaltecendo, ressaltando a sua personalidade junto do biografado. Mas aqueles biógrafos não eram biógrafos convencionais. Eram biógrafos narrando um acontecimento histórico de grande importância, com consequências éticas morais. Então portanto, uma colocação. Até hoje, os estudiosos têm uma grande dificuldade de separar quem foi Jesus da teologia e o Cristo histórico. O Cristo teológico do Cristo histórico. Em outras palavras, o Jesus que foi apresentado pela religião, o Jesus que foi deformado pelas religiões e o Jesus verdadeiro, filho de Maria e de José, o homem de Nazaré. Então era, portanto, uma colocação muito difícil, e até hoje é. Por causa desse manuscrito de Qumran, algumas pessoas levantaram a hipótese de que Jesus foi essênio. Ou então, quando estava na adolescência, dos 13 aos 30 anos, ficou aprendendo com os essênios, assimilando a sabedoria dos essênios. Alguns dizem que ele pertencia à comunidade dos essênios, outros dizem que ele foi para o Egito, se casou, etc., e voltou. E a psicologia pergunta, a psicologia profunda, seria casado Jesus? A tradição histórica, os historiadores em geral, defendem que não, que possivelmente não. Porque a tradição de Israel estabelecia o casamento para a menina dos 14 aos 16 anos. E para o rapaz, dos 16 aos 18 anos. Chegando aos 30, era natural que Jesus estava já fora desse padrão. E não fosse aceito mais para as bodas essas que sempre aconteciam sob a autorização do Sinédrio, a autorização do governo da época, porque tudo passava pela fiscalização do Sinédrio. Daí porque quando ele curava as pessoas, muita gente não sabe, e algumas pessoas acham que ele fazia isso por exibicionismo. Quando curava, ele dizia: vai e te apresenta aos doutores da lei. Muita gente não sabe porque ele dizia isso. Ele falava isso porque as pessoas que eram doentes, as pessoas que eram loucas, as pessoas que tinham lepra, aliás, o termo lepra, quando apareceu no Evangelho, os leprosos, não é necessariamente um mal de Hansen. É toda a problemática dermatológica, todo problema de pele é considerada na época lepra. Então, os leprosos. E essas pessoas, em geral, eram afastadas da sociedade. E eram consideradas mortas, eram riscadas do livro dos vivos. Então, quando Jesus vai e te apresenta aos doutores da lei, é para que as pessoas fossem recolocadas na sociedade, fossem reinseridas socialmente, fossem aceitas novamente pela sociedade. Então, Jesus possivelmente não foi casado. As pessoas perguntam: não, mas ele pode ter sido casado, foi ao Egito. E sua prole? E sua família? E sua esposa? Não se tem qualquer informação, não se tem qualquer elemento. Ademais, os evangelistas que anotavam coisas muito pessoais, diálogos íntimos, por exemplo, o diálogo com Nicodemos, um doutor da lei, que deve ter se encontrado com Jesus às escondidas, às escuras, para que não fosse percebido, porque Nicodemos era conhecido, não ia procurar Jesus à luz do dia. Daí porque nos 4 evangelhos, só João é o único que fala desse diálogo, porque possivelmente o diálogo foi estabelecido em João, que ficou vigiando na porta da casa de Pedro, da casa de Simão Pedro. Então, coisas muito particulares que aconteciam que os evangelistas anotavam. É natural que se houvesse um casamento, houvesse um relacionamento, houvesse uma constituição de família, os evangelistas teriam percebido. E Jesus não teria nenhum problema de esconder, não teria nenhum tipo de pudor ou nenhum tipo de conflito de apresentar essa realidade. É natural que ele não vinha para isso. Tinha, portanto, uma outra missão. Tinha, portanto, uma outra tarefa. Daí porque passa a chamar a atenção. E algumas pessoas tentam defender que ele foi essênio. Não há também nenhuma prova histórica que ele foi essênio, que ele aprendeu com os essênios. Porque há uma pergunta, a vida de Jesus é feita de muitas perguntas e poucas respostas. O que é que ele fez dos 12 aos 30 anos? Então, alguns naturalmente levantaram a hipótese dos essênios.
Emmanuel, o Espírito Nobre, através do médium Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, vai dizer que Jesus não precisou aprender com os essênios, porque ele já vinha de uma sabedoria maior. A sua sabedoria não era resultado da aprendizagem psicopedagógica da Terra, dos neurônios cerebrais que assimilam os conteúdos que são aprendidos na vida física. A sua sabedoria estava além do cérebro, era uma sabedoria transpessoal. Daí porque ele veio à Terra perfeitamente lúcido. Daí porque com 12 anos de idade, os doutores da lei, que eram juízes da época, conhecedores, foram embaraçados com as suas colocações, quando Maria, sua mãe, e José foram ao chamado censo, e ao censo famoso que acontecia periodicamente, ele confundiu os doutores da lei com as suas colocações. O homem, que portanto já vinha com a sabedoria, e em criança já tinha esse conhecimento. Diz Emmanuel que é provável que Jesus travou contato com os essênios, porque os essênios esperavam a chegada dele. Os essênios esperavam também a chegada do Messias. E é provável que Jesus travou contato com os essênios para que eles soubessem que ele já estava na terra. Mas ele não precisava aprender. É provável que dos 13 aos 30 anos, Jesus ficou com sua mãe, Maria, até poder desobrigar do dever de cuidar da mãe. Porquanto Maria casou com José, José já estava muito velho, muito ancião, já tinha uma idade avançada, e por isso tinha irmãos, porque José era viúvo, portanto casou em segundas núpcias. Razão porque Maria, quando casa-se com José, ele já é de avançada idade, e daí porque a Bíblia, o Evangelho fala os irmãos de Jesus, irmãos por parte de pai. E daí porque mais tarde José morre, e Jesus muito cedo fica órfão de pai. E por isso se dedicou a manter a mãe, trabalhando na carpintaria do pai e cuidando dela, até determinado momento, onde a situação já estava estável, e ele com 30 anos pôde sair e ir até o Sinédrio e começar a sua missão. Até ali, ele possivelmente esteve dando assistência à mãe. Uma vez que no Evangelho de Mateus há uma frase muito rápida que diz o seguinte: quando ele começou a pregar, as pessoas começaram a perguntar: não é esse o filho de Maria? Não é esse cujos irmãos são Beltrano, Fulano, Cicrano? Não é esse a quem a gente conhece? Em outras palavras, era um menino conhecido, era uma pessoa conhecida da comunidade. E daí, porque a partir daquele momento ele começava a levar. E em outra passagem do Evangelho de Lucas, se dizia: e o menino crescia em corpo e em sabedoria. Portanto, está claro que era uma pessoa conhecida e que permaneceu discreta na descrição, no anonimato, todo aquele tempo, até que, contra a tradição, aos 28 anos ou aos 30 anos, ele sai, vai até o Sinédrio, as pessoas estão lendo o dito de Isaías a respeito do Messias, e ele toma a palavra e começa a interpretar de maneira extraordinária aquelas colocações de Isaías, e as pessoas começam a perceber que ele estava diante do Messias. Então, a partir daí, ele começa a dar vazão à sua missão especial. Jesus é o homem que instiga a história, que chama a atenção pela sua grandeza. Algumas pessoas dizem: ele não era Deus, segundo a tradição religiosa. A doutora Hannah Wolff, a maior psicanalista do século passado, depois de Sigmund Freud e de Anna Freud, vai declarar emocionada que Jesus era um homem. Mas será que Jesus era um homem convencional? É claro que sim, é certo que não. Não era um homem no sentido comum, mas era um homem especial. A sua trajetória é feita de fatos excepcionais. E ela vai dizer que, segundo a psicologia de Jung, nós temos conteúdos psicológicos que estão adormecidos na nossa personalidade. Jung esclareceu a opinião da época, especialmente no machismo, quando estabeleceu esse conceito. Ele vai dizer que todo homem tem
um lado feminino inconsciente. E toda mulher tem um conteúdo psicológico masculino inconsciente. Ele chamou o lado feminino do homem inconsciente de ânima e o conteúdo psicológico masculino da mulher inconsciente de ânimos. E ele vai dizer que esse conteúdo invisível está predominando mais ou menos no comportamento da pessoa. E é sempre oposto à sua polaridade sexual. Daí porque o indivíduo masculino, ele tem que sintonizar, se harmonizar com a sua ânima. E o indivíduo feminino tem que se equilibrar com seu ânimos para ter saúde e maturidade psicológica. Nem reprimir o seu conteúdo inconsciente do sexo oposto, nem ser absorvido por ele. Porque o homem, por exemplo, que reprime a sua ânima, torna-se um ditador, uma pessoa insuportável, uma pessoa grosseira, agressiva, rude, que reprime a sua sensibilidade. O seu lado feminino, no bom sentido, o seu lado emocional. É um indivíduo que muitas vezes é machista, que persegue as mulheres, que estão sempre contra, que estão sempre controlando as mulheres, porque é a sua insegurança psicológica. A mulher que reprime o seu ânimo torna-se leviana, torna-se sensível demais, torna-se piegas, sedutora, no sentido pejorativo da palavra, manipuladora, porque o ânimo dá a ideia de correção do dever, de retidão, de austeridade, que ela reprime ou não tem. Mas o outro lado, o homem que se deixa absorver pela ânima, fica naturalmente sensível demais, torna-se ciumento, compete com as mulheres, torna-se manipulador, torna-se fofoqueiro, intrigueiro. A mulher que se deixa absorver por ânimos fica masculinizada em excesso, torna-se uma pessoa agressiva, uma pessoa machista, uma pessoa que não admite ser dominada, por exemplo, por homens. É o seu conteúdo psicológico machista, masculino e inconsciente. E Jung vai dizer que muitas vezes esses conteúdos estão em briga, estão em disputa, e muitas vezes fazem o relacionamento conjugal dos casais. Porque muitas vezes nós não nos apaixonamos pela pessoa, nós nos apaixonamos pelo conteúdo psicológico da pessoa. E passamos a admirar aquilo que nós achamos que não temos. Então o homem, por exemplo, vê na mulher carinhosa, doce, a sensibilidade que ele acha que não tem. O homem, que muitas vezes se deixa absorver pela sua ânima, ele passa a ver uma mulher, por exemplo, decidida, forte, sabe o que quer da vida, ele passa a ver uma segurança que ele não tem, que ele não possui. E muitas vezes isso gera situações conflitivas. Ou a mulher que vê, por exemplo, um homem, um indivíduo carinhoso, um indivíduo cavalheiro, um indivíduo educado, aquela educação, aquela sensibilidade que ela acha que não tem, por conta da repressão do ânimos. E assim por diante. É um assunto muito complexo. E Jung chegava a dizer que sabia que isso se manifestava na adolescência, na puberdade, quando os órgãos sexuais começam a se desenvolver. E ele vem a efervescência dos hormônios, mas não sabe explicar a causa, não sabe explicar o motivo disso acontecer. Porque há homens cuja ânima é mais predominante ou menos predominante. Por exemplo, Frederic Chopin, o célebre pianista, sensível, emotivo. Chico Xavier, sensível, chorava com facilidade, abraçava as pessoas, era como se fosse uma mãe, sensível, carinhoso. Ou de outro lado, temos mulheres como Margaret Thatcher, absolutamente feminina, mãe de família, teve vários filhos, mas com uma postura enérgica, decidida, que chega a ter uma participação importante na guerra das Malvinas e assim por diante. Temos Anita Garibaldi, temos Ana Nery, Maria Quitéria, Irmã Dulce aqui em Salvador. Mulheres que, embora femininas, não têm nenhum tipo de alteração de orientação sexual. Nós estamos falando aqui de comportamento sexual, estamos falando de comportamento psicológico. E embora isso, são mulheres que têm um ânimos muito predominante. E Jung
consegue detectar essas realidades, mas não consegue explicar por quê. Só a ciência espírita para dizer que a ânima e o ânimos são os conteúdos de nossas reencarnações passadas. Quando o espírito, questão número 200, no livro dos espíritos, pode reencarnar em um sexo como em outro sexo. E Kardec chega a perguntar, então o espírito, para ganhar sabedoria, ele tem que reencarnar tanto no sexo como no outro? E os espíritos respondem, se os homens só reencarnassem como os homens, só saberiam o que os homens sabem. É necessário alcançar a sabedoria. O espírito reencarna no corpo feminino e graças aos hormônios femininos desenvolve a feminilidade, a sensibilidade, a abnegação, a ternura, a dedicação, a atenção aos detalhes. A mulher presta muito mais atenção aos detalhes, porque é para prestar atenção no bebê, nas necessidades do bebê, que é o mecanismo da natureza. Então ela precisa muito mais de análise das coisas do que de síntese. Então, desenvolve a maternidade, mesmo quando não é muito ideológica. Mas o espírito, quando reencarna no corpo masculino, desenvolve a correção dos deveres, a intrepidez, a energia, a necessidade de desafios públicos, de desafios externos, para formar uma sabedoria, a síntese dessas polaridades. Só a doutrina espírita. Mas Hannah Wolff vai dizer, Jesus não tinha um conteúdo, tinha os dois. É a única personalidade histórica, é a única pessoa da história que não tinha apenas a ânima, tinha a ânima e tinha o ânimos, na perfeita androginia, no perfeito equilíbrio psicológico. Daí chegar a mulher que foi pega em adultério e que estava sendo ameaçada de ser apedrejada, e dizer, mulher, imaginemos a ternura, mulher, ninguém te condenou. Porque era um momento de ternura, os homens haviam se ido, porque ele escreveu o pecado de cada um na areia, segundo a tradição, e diz aquele que estivesse sem pecado, sem culpa, sem responsabilidade, atira a primeira pedra. E ficou só ele e ela. Então ele pergunta, mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, todos se foram. Então não, porque eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Era uma mãe falando a uma filha, filha, agora você não é demais. Eu te dou uma nova chance. É por tua mão de mãe. Mas, quando ele dizia, hipócritas, raça de víboras aos fariseus, até quando vos suportarei? Até quando ficarei convosco? Sepulcro de branco caiado por fora e por dentro, todo podridão. Afastai-vos de mim. Meu Deus, eu nunca vi ninguém dizer tanto desafio. Mas era, portanto, essa colocação enérgica de alguém que dizia hipócritas, como alguém que repreende sem raiva. Se a gente fala com raiva, a gente fala com ódio. Mas ele falava repreendendo como um pai que repreende o filho. Não faça mais. Você não faça mais, porque isso foi errado. Não repita. É portanto o pai repreendendo o filho sem ódio, sem agressividade. Ele conseguia ser enérgico sem ser brutal. E ser meio e carinhoso sem ser piegas. Então o equilíbrio da ânima com ânimos. É essa perfeita androginia. De tal forma que ele consegue romper o machismo da sua época. Como era machista a humanidade da época de Jesus. Quando ele chega no poço de Siloé, o famoso poço da tradição de Jacó, ele se acerca e há uma mulher ali. A mulher era samaritana. Parêntese, os samaritanos eram considerados pessoas imundas. Daí porque o Evangelho fala que os judeus passavam pelos samaritanos, cuspiam na face, diziam raca, que era pés louco. Daí Jesus também fala, bem-aventurado aqueles que são puros de coração. E eu vos digo de verdade que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo Pai que está nos céus. Porque era uma tradição da época. Os samaritanos eram pessoas chamadas imundas. Por quê? Porque era uma miscigenação de uma raça. Na guerra dos filisteus contra os hebreus, os filisteus invadiram a Hebreia, particularmente a Samaria, estupraram as mulheres e mataram os homens e as crianças. E as pessoas que nasceram desses estupros, dessas violências, foi uma miscigenação de uma nova raça que era chamada de samaritanos. Daí os judeus não falavam com samaritanos, muito menos um homem falar com uma mulher samaritana, que era considerada prostituta.
Então, ele se aproxima do poço de Jacó, aquele poço da tradição. Aí se aproxima e há uma mulher samaritana pegando água com o balde. E ele diz: mulher, água de Jesus. A mulher fala: como você diz? Tu és judeu. Como é que tu falas ao samaritano? Como é que tu diriges a mim? E ele, então, ela era vítima do preconceito, mas era também preconceituosa. Ele, então, olha e diz: ah, mulher, se tu soubesses quem é aquele que te fala, era tu que me pediria água para beber. Ela muito racional, mas você não tem nem balde. Não tem nada. Como é que tu vais pegar água nesse poço? E ele diz: mulher, a água que tu tens aí matará a tua sede por agora, e logo mais tu terás sede novamente. Mas a água que eu tenho para te dar, essa é a água fonte que jorra do Pai que está nos céus. Quando tu beberes uma vez, matará a tua sede para todo sempre. A mulher tomada de espanto começa a dizer: tu és profeta, estás profetizando. É verdade que está dizendo que o Messias deveria vir das terras longínquas da Galileia e deveria... Mulher, eu o sou, eu que te falo. A mulher diz: Senhor, dizem que devemos adorar a Deus aqui no monte de Garizim. Outros dizem que devemos adorar a Deus em Jerusalém. Um dia meu Pai será adorado, nem no monte de Garizim, nem em Jerusalém, mas sim no altar do coração. A mulher tomada de espanto. E Jesus diz: vai e chama ao teu marido. E ela diz: mas eu não tenho marido. E é verdade, porque 5 tu já tivestes, e esse que tu tens não é teu marido. Ela para e agora sai correndo gritando: vinde ver. Ele disse que eu tinha 5 maridos e esse que eu tenho não é meu marido. Paretas. Ela era considerada prostituta. Possivelmente ia ser apedrejada viva até a morte. Mas ela não era uma prostituta convencional. Ela era apenas uma mulher carente, que trocava de parceiros porque os parceiros a abandonavam. E ela, porque tinha sede de água, ela aceitava o líquido que cada marido lhe proporcionava. Mas ele oferecia o líquido que mataria a sede dela para sempre. Então era, portanto, um diálogo muito sutil. E ele liberta ela do preconceito, do machismo. Porque a humanidade na época de Jesus era muito machista. Aliás, o machismo é histórico. Nós vemos mesmo personalidades conhecidas e culturalmente famosas serem machistas. Aristóteles dizia que a mulher é um animal que serve apenas para o coito e nada mais. Santo Agostinho dizia que a mulher é um animal que atrapalha a vida do homem e que é pecaminosa, é perigosa e que naturalmente corrompe as pessoas. Ele próprio, que teve uma vida toda dissoluta, toda desregrada e mais tarde se converteu ao cristianismo, ele não permitia conversar, atender uma mulher sozinho. Sempre ele conversava, mesmo com suas próprias irmãs, ele conversava na presença de uma pessoa, de um amigo. Porque a mulher era perigosa, porque não era ele que era desequilibrado e que não tinha segurança de si mesmo, não tinha confiança em si. Então era a mulher, o pecado era dela, e não ele que não tinha autossegurança de naturalmente resistir. Então é essa humanidade que sempre jogou a culpa contra a mulher, sempre projetou a sua sombra contra a mulher ao longo dos tempos. E mesmo em dias atuais, nós vemos Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chegou a dizer na sua teoria que a mulher tem inveja inconsciente do homem por causa da sua anatomia sexual. Então, toda uma teoria, inclusive psicanalítica, para justificar a inferioridade, entre aspas, da mulher. Jesus ergue a mulher ao patamar de igualdade, se não maior. E mais tarde os espíritos vão confirmar, quando Allan Kardec pergunta se há igualdade em relação ao homem e à mulher. E os espíritos disseram: sim, há igualdade. E a missão da mulher é até maior. Porque é ela que abre espaço para a vida dos homens pela reencarnação na Terra, através da maternidade, da gestação. Então, Jesus é essa personalidade especial, cujas lições até hoje chamam atenção. Mas foi Allan Kardec. Foi Allan Kardec quem conseguiu penetrar e começar a desbastar, divisar e devassar
a grandeza de Jesus. Quando, no livro dos Espíritos, ele pergunta na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para ser o seu guia e seu modelo? E os Espíritos respondem, Jesus. É a mais curta resposta de toda a história da filosofia. Jesus e nada mais. Algumas traduções têm ver Jesus. Outras têm observe Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser seu guia e modelo. Guia e modelo. Veja a colocação de Kardec. Porque guia nós temos. Guia é aquele que aponta caminhos. É o teórico. É aquele que diz, faça isso, faça aquilo outro. É aquele que ensina. São guias. Mas modelo, só Jesus. Só Jesus teve uma vida modelar. Do berço ao túmulo. Toda essa existência é uma existência especial. Emmanuel chega a dizer que todos os missionários que vieram para fundar religiões antes dele, reencarnaram sob a bênção dele. Ele que autorizou. E todos os que vieram depois também receberam a permissão dele para reencarnar na Terra, porque ele é o vértice da pirâmide. Ele é o máximo que a criatura humana pode alcançar na Terra. E as suas lições são especiais, são excepcionais, são a síntese da sabedoria universal, a síntese da espiritualidade que está presente na obra de Buda, que está presente na obra de Krishna, no Bhagavad Gita, no Vedanta, que está presente em várias tradições, mas ninguém como Jesus. Porque se Buda teve uma vida dissoluta e depois despertou para o Nirvana, se Krishna teve momentos de conflito e disparates sexuais até despertar, se todos os missionários tiveram momentos de vacilação, de dúvida, para se dar conta, Jesus foi diferente. Ele já veio iluminado, ele não precisou se iluminar, porque ele já vinha iluminado. Toda a sua vida é excepcional, e não obstante aquele momento final, Pai, Pai, por que me abandonaste? Que algumas pessoas não entendem, ele estava cantando o salmo do Messias. Dizem os estudiosos de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém, peguem a Bíblia e leiam o Salmo 22. Recomendo. O Salmo 22, que é o salmo que o Messias deveria cantar para ser reconhecido como tal, e assim ele fez, é um salmo que começa justamente assim: Deus, Deus, por que me abandonaste? Então é provável que naquele momento final ele estava cantando o salmo do Messias para que as pessoas reconhecessem ele como tal. Porque depois de todo o sofrimento que ele passou, vai ser no final que ele vai dizer: Senhor, Senhor, faz de mim esse cálice, por que me abandonaste? Então deveria ter dito antes. Deveria ter dito durante o sofrimento, não no momento final de agonia, onde ele já nem sentia, já nem experimentava nada, por conta do pulmão estar sendo esmagado, ele morrer asfixiado talvez. Então tudo isso tem a ver com a nossa mentalidade, que ainda não compreende Jesus. Jesus, portanto, tem uma colocação excepcional, que transcende a nossa capacidade de análise, ao nosso conhecimento habitual. E daí porque toda a sua mensagem deve ser examinada. Hoje, meus amigos, quanto mais o tempo passa, mais vemos estudiosos falando da profundidade da obra de Jesus. A doutora Elizabeth Lucas, notável terapeuta de crianças, vai elaborar várias histórias para crianças que sofreram traumas, que passaram por violências, por dramas muito difíceis. Ela conta normalmente a história e pede para a criança acabar a história. E vai conduzir, através dessas terapias, baseada no conto de determinadas histórias, as crianças melhoram, recuperam-se, ficam saudáveis dos seus traumas. E ela vai declarar recentemente: todas as histórias que eu elaborei são baseadas nas parábolas de Jesus, nesse conteúdo rico, extraordinário do seu Evangelho. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. A humanidade sempre deu gargalhada nessa colocação. Por que ele falou bem-aventurados os pobres pelo Espírito? Porque os pobres pelo Espírito do ego. Aquele que é pobre de espírito, das riquezas do mundo. Quais são as riquezas do mundo que a gente considera? O dinheiro, o poder, a beleza física. Aqueles que estão desfrutando de determinadas concessões. A vaidade. Tem gente que diz assim: eu morro, mas não peço perdão. É uma riqueza que a pessoa tem. A riqueza do mundo. A pessoa
pessoa intransigente é a pessoa que quer impor a sua visão para os outros. São riquezas que a gente tem, a riqueza do mundo. Bem-aventurado quem é pobre dessas riquezas, ou seja, quem se desprende disso. Jesus ensina a verdadeira humildade, porque muita gente acha que a humildade é a pessoa se desprezar. A pessoa que é humilde é a pessoa que se agride, se violenta. Então essa pessoa que é humilde. Eu vejo muita gente achando que humildade é a pessoa estar naturalmente desleixada, é a pessoa não tomar banho. Eu vejo vocês dizendo, tadinho, ele é tão humilde que nem toma banho. Não tem nada a ver, imundo. Não vamos confundir humildade com imundice. A pessoa pode naturalmente estar coberta de joias e ser uma pessoa simples e afável. E eu vejo muita gente que não tem de cair viva, que cai morta, cai em qualquer lugar. Está no meio da rua e é um poço de soberba, de uma presunção, de uma prepotência. A pessoa pode ser humilde, arrastando sandália e se vestindo simples, ou pode ser humilde numa Mercedes-Benz. Não tem nada a ver com as posses que ela tem. Tem a ver com a conduta que ela tem. E pode ser também soberba, seja coberta de joias, seja morando na rua. Então, a humildade é uma atitude interior. É uma atitude interna. Que nós muitas vezes desvirtuamos. Jesus estabelece ali a verdadeira humildade. Bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, aqueles que são simples, aqueles que confiam, aqueles que são aí despidos de aparências. Já notaram a pessoa que sempre está se preocupando com aparência, como ela é infeliz, como ela é atormentada. As pessoas, por exemplo, que triunfam no poder, quase sempre esse poder que destacam fazem delas paranoicas, porque sempre acham que as pessoas que estão com elas não estão com elas por elas, mas estão com elas por causa do poder que elas têm, por causa do brilho aparente que elas possuem, para desfrutar um pouco. E às vezes é assim, porque elas colocam essas próprias riquezas na frente, então a pessoa não gosta delas, gosta da riqueza que elas têm. Certa vez, eu estava em um lugar que tinha uma flor tão bonita, uma orquídea tão bonita, eu fiquei deslumbrado. E alguém disse assim, que bom que se fosse minha. Que beleza se eu tivesse uma orquídea dessa. Eu disse, para quê? Para exibi-la. Mas para ser exibida. Ah, não, mas eu queria ali demonstrar. Eu disse, então você não quer exibir ela, você quer se exibir através dela. Porque a gente às vezes quer aparecer por intermédio de outra coisa, que aí é diferente. Então, a nossa colocação é bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Veja que curioso. Brandos e pacíficos, primeiro, Jesus não falou pacificadores, falou pacíficos. Porque nós estamos muito interessados naqueles que são pacificadores, aqueles que fomentam a paz. Mas a paz social, a paz que é fomentada, é uma paz de aparência. A maioria desses interlóquios, desses diálogos das nações, por exemplo, em relação à paz, é apenas um intervalo entre uma guerra para a próxima guerra. É uma paz diplomática, parlamentar. Então, o pacificador não é o bem-aventurado é o pacífico. É aquele que se pacifica por dentro. Porque esse também gera a pacificação, também é o pacificador. Mas somente somos pacificadores reais quando nos pacificamos. Quando controlamos a nossa violência, a nossa agressividade. O que é que adianta? A gente está aí com campanha contra a violência. Aliás, até as nossas campanhas são violentas. Já notaram? A gente faz campanha contra a droga, campanha contra a violência. Gandhi dizia, eu não sou contra a violência. Eu sou a favor da não violência. Porque quem é contra se arma. E eu não sou contra nada, eu sou a favor do bem. Então é essa a nossa postura, se desarmar. O que é que adianta de fazer tanta campanha se a gente está armado? Agressivo? Violento? Então é natural que nós não teremos uma paz verdadeira, porque somos agressivos no trânsito. Já notaram que a gente é agressivo no trânsito? Talvez por falta de coragem de ser agressivo na vida pessoal, a gente transfere para a internet, porque ninguém vai nos ver, ou transfere para o trânsito, e a gente está fechado, a gente quer ser o dono da rua, a gente buzina a violência da buzina. O sinal mal abriu, já tem gente buzinando atrás, uma amiga minha dizendo, eu também buzino agora. Porque todo mundo buzina, a gente está fazendo igual aos outros, faça diferente.
Pelo menos vai ser você a diferente. Porque é uma violência. Às vezes a gente buzina para tormentar o outro na frente, porque mal abrir o sinal, para o outro ficar ali irritado. E a gente se contamina facilmente com isso. Então são agressividades. Bem-aventurados grandes e pacientes, porque herdarão a terra. Por que ele falou isso? Já que ele prometiu o céu, o reino dos céus. Porque os violentos estão se acabando. Os agressivos estão morrendo. As pessoas agressivas têm uma saúde debilitada. A cólera, a raiva afeta a nossa saúde. Quantos males nós temos na nossa saúde por conta da irritação, por conta do cultivo da irritabilidade o tempo todo. Afetamos a nossa saúde. Então, os pacíficos vivem mais. Dizem os estudiosos da neurolinguística, por exemplo, porque as mulheres vivem mais do que os homens. Entre vários fatores, também as mulheres sorriem mais. Os homens, em geral, temos uma postura de seriedade. Então, o homem sério é aquele que não ri, é aquele que cumprimenta as pessoas formalmente. A mulher não. A mulher, muitas vezes, a pessoa chega, ela abraça, ela é carinhosa, ela sorri mais facilmente. Então, o homem vai ter infarto ou miocárdio mais cedo. Dizem os estudiosos da neurolinguística. Então, daí porque os violentos morrem mais cedo. Tem problemas. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios receberão a misericórdia. Vejam que beleza. A misericórdia, o perdão, o indivíduo que perdoa se liberta. Certa vez eu conversava com uma pessoa que disse assim: como é que eu faço? Como é que eu faço diante dessa tragédia que meu filho foi assassinado e eu estou adoecendo, eu vou morrer assim? Eu disse: não permita que o assassino do seu filho mate você também. Ele já matou seu filho, não tem jeito. Não vamos poder recuperar aquilo que já aconteceu. Mas não dê um gostinho a ele de ver você também morrendo. Porque o ódio que você está carregando, aquilo que você carrega, você está carregando ele. E esse ódio está matando a senhora. Portanto, ele não apenas vai matou seu filho, mas vai matar a senhora também. Viva para demonstrar que ele estava errado e que ele é um infeliz, uma atormentada. Porque seu filho vive. A vida continua, ele sobrevive ao corpo. É isso que o Espiritismo explica. É muito difícil, é uma tarefa dificílima assim, mas é necessário começar. Ah, mas eu não consigo. A senhora não quer, que é diferente. Porque se nós começarmos, nós vamos conseguir. É claro que não vai ser de um momento para o outro, é um treinamento, mas vamos conseguir. Então tudo isso tem a ver com o Evangelho de Jesus. O perdão gera misericórdia para conosco, porque nós ficamos bem. O perdoar é se libertar de lixo moral. Meus amigos, minhas amigas, o Natal de Jesus deve ser um Natal em que nós cultivemos a lembrança dele. Troquemos o presente, se for o caso. Aqueles que fazem confraternização, querem fazer um amigo secreto, que façam um amigo secreto. Mas não fiquemos apenas presos nisso. Porque eu vejo pessoas nesse corre-corre, não comprar presente, não distribuir presente, fazer um amigo secreto, e depois que tu recebe, troca para aquele presente, vai conferir na loja o presente que recebeu, comparar com o valor que o presente deu, para saber se o presente que recebeu foi de 99, para no ano seguinte dar um presente mais barato. É isso que é Natal. Temos visto uma correria insensata, quando na verdade esse é o momento para refletir. É um momento em que nós possamos fazer uma avaliação não apenas do ano inteiro, mas a avaliação da nossa conduta. E principalmente trazer Jesus para dentro de casa. Trazer a lembrança do nascimento dele, porque ele é aniversariante. É ele que está fazendo aniversário. E devemos pensar um pouco no que é que ele gostaria de receber de presente. É a grande significação do Natal. Que todos nós, podemos realizar com o nosso esforço pessoal. Pensemos nisso. Passemos às nossas crianças o verdadeiro sentido do Natal. Eu tenho perguntado às crianças qual é o sentido do Natal. E pasmem, nenhuma delas, até agora, me disse o verdadeiro sentido do Natal. Quando nós perguntamos o significado do Natal, as crianças respondem Papai Noel e ganhar presente. O inconsciente infantil está cheio desse conceito, que nós somos responsáveis. Desvirtuamos a coisa. Papai Noel é uma figura bem ridícula, burlesca. Faz o mito, faz parte, nós somos grandes.
da fantasia infantil. Mas, aliás, Papai Noel, na verdade, é uma tradução de São Nicolau, que na Normandia, nas terras da Normandia, saía com um saco de presente distribuído para crianças pobres. E nós desvirtuamos a coisa, e hoje Papai Noel é um símbolo cujo uniforme é vermelho, que, aliás, é propaganda do refrigerante. Tal é a colocação que nós temos, o desvirtuamento dos valores que nós temos. Então, se a gente quer falar de Papai Noel para as crianças, muito bem, mas não esqueçamos do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento dele, o nascimento de Jesus. Falar sobre Jesus em nosso seio familiar, comentar sobre ele. Qual é o presente que ele gostaria de receber? Talvez seja o perdão àquele que nos magoou nesse ano. Reconciliar-se com aquele que talvez nós tivemos dificuldade de relacionamento. Porque talvez não haja no próximo Natal. Nunca sabemos. Quem sabe aquele com quem nós temos uma inimizade, aquele da nossa família que tem dificuldade, não vai estar mais na terra no próximo Natal. Não estará entre nós. Por nós, não estaremos mais. Nunca sabemos. Daí porque devemos fazer essa reflexão. Os bons espíritos têm nos dito que esse momento de reflexão, mesmo nesse corre-corre, as mentes humanas estão mais reflexivas, até mais melancólicas, o que favorece que espíritos nobres venham à Terra e nos ajudem nesse momento. Entidades de alta estirpe, de alto nível espiritual, têm nos visitado nesses momentos. Essas entidades têm nos dito que esses espíritos se aproximam de nós para tentar nos ajudar. Alguns que são parentes nossos, que desencarnaram antes, vínculos nossos, afetos nossos, e que aproveitam dessa época para nos visitar. E nós não temos aproveitado por conta da agitação, da inquietação, da preocupação com a ceia de Natal, a matança excessiva dos animais. Que nós não teremos condição de digerir toda aquela mesa farta, não teremos nunca condição de comer tanto, esquecendo do objetivo principal, que é Jesus, o homem de Nazaré. Portanto, façamos o amigo secreto, troquemos presente, façamos a confraternização, mas não esqueçamos do essencial. Muito amados, Feliz Natal.